Você está ciente das alterações na lei eleitoral? Como fica o financiamento de campanha? E a propaganda em rádio e TV? E as proibições para agentes públicos? Esses temas serão esclarecidos pelo juiz do TRE e um dos responsáveis pela propaganda eleitoral, Vicente Lopes da Rocha Júnior, em instantes aqui no Roda de Entrevista. Boa noite. Está no ar o Roda de Entrevista, o seu programa semanal. E o convidado de hoje é o juiz eleitoral Vicente Lopes da Rocha Júnior, que vai esclarecer sobre a reforma eleitoral que já está sendo aplicada. Para discutir esses e outros assuntos, contamos com a colaboração dos colegas jornalistas Samuel Straiotto, da Rádio Sagres 730 e do Diário de Goiás. Samuel, muito boa noite e obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui. Boa noite, Enzo. Boa noite, Cláudio, juiz Vicente e a você de casa. Cláudio Curado, que andava sumido aqui do Roda de Entrevista. Muito prazer ter você de volta aqui com a gente. Cláudio Curado, da CCN Comunicação, um especialista em campanhas. Boa noite, boa noite. É um prazer sempre retornar a essa TV onde eu já trabalhei. Espero que a gente possa tirar bom proveito dessa entrevista e esclarecer dúvidas dos eleitores e dos telespectadores. E lembrando que o Roda de Entrevista é transmitido em rede com as rádios Brasil Central, AM e FM. E você, telespectador, pode fazer a sua pergunta pelo WhatsApp. O número é esse aí, 996734567. Boa noite, juiz. Boa noite, Enzo. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Samuel. É um prazer estar aqui, podendo debater as inovações para as eleições de 2018. Bom, as alterações são muitas, né? A cada 2 anos, quando tem eleição no Brasil, muda. Mas eu começo fazendo a pergunta, qual, na sua opinião, é a alteração mais importante desse processo eleitoral desse ano? O que vai ser mais importante para a democracia? Eu penso que são várias as alterações que são importantes. Não seria possível a gente pontuar apenas uma, mas entre elas eu diria que as regras que limitam os gastos de campanha, a existência de um fundo especial para o financiamento de campanha, esse fundo público, né, de financiamento. Agora, recentemente, a decisão do TSE e do STF sobre o investimento de 30% obrigatoriamente na campanha das mulheres. As regras também, as novas regras sobre propaganda eleitoral e também as regras que dizem respeito à propaganda na internet mais especificamente. Bom, a gente vai poder destrinchar tudo isso durante o programa. Cláudio? Olha, uma das preocupações que a gente vê na Justiça Eleitoral com relação às fake news, às notícias falsas. Mas eu tenho outra preocupação que é outra coisa fake, que são as candidatas que entram apenas para cumprir a cota de 30% e aí entra a secretária do presidente do partido, tem 2 votos, tem outro que entra com 0 voto. Como é que a justiça pretende, como é que ela vai fazer para fiscalizar esse tipo de fraude eleitoral que são as mulheres colocadas apenas para cumprir tabela, vamos dizer assim? A Justiça Eleitoral ela já vem há algum tempo se preocupando com isso e a legislação também vem tentando dar efetividade a essa questão da participação da mulher nas eleições. Inicialmente, se exigia apenas o pedido de registro das mulheres na cota de 30%. Na verdade, a legislação fala em 30% de um do sexo, mas a gente sabe que, infelizmente, realmente são as candidatas mulheres que, apesar de representarem 52% do eleitorado, ocupam ainda apenas 10% do nosso, por exemplo, Congresso parlamentar lá em Brasília. Então, antigamente se exigia aí apenas o pedido de registro. Nós evoluímos para que efetivamente se tivesse o registro de 30% das mulheres. Infelizmente, os partidos tentaram, com a exigência do efetivo registro, numa manobra, né, registrar mulheres que não eram efetivamente candidatas, muitas vezes até sem o conhecimento delas,
ou mediante pagamento até mesmo, para que cumprisse essa determinação legal. A Justiça Eleitoral considerou isso em alguns casos, em muitos casos, fraude, analisando evidentemente o caso concreto, dando efetividade a essa previsão legal. E avançando no sentido da efetividade da participação feminina na política, na democracia, é que recentemente o TSE e o STF foi além e determinou que não só o registro da mulher deve ser feito, que não só a mulher tem que efetivamente ser candidata, mas que o fundo partidário e também o fundo especial de financiamento de propaganda tem que ser investido na proporção de 30% nessas campanhas. E quem vai fiscalizar isso? É o Ministério Público Eleitoral? Como que é? O Ministério Público Eleitoral e os partidos também e as campanhas, na prestação de contas, têm que demonstrar essa aplicação. Então, a Justiça Eleitoral também vai fiscalizar isso no momento da análise das prestações de contas. Nessa semana, o Tribunal Regional Eleitoral chamou os representantes dos partidos políticos para que fossem tiradas dúvidas em relação à nova legislação eleitoral e também outros aspectos nessas eleições. Quais foram as principais dúvidas apresentadas pelos representantes dos partidos até o momento junto ao Tribunal Regional? Na verdade, o que houve no dia 16 e dia 17 foi uma reunião para apresentar o módulo externo do Candex, que é um sistema de registro de candidatura. Então foram apresentados lá o funcionamento desse sistema. E as dúvidas foram relacionadas à operacionalização desse sistema de um modo geral. Não foram dúvidas voltadas para essas questões jurisprudenciais e novas trazidas até aqui, como nós falamos. Então, Vicente, antes do programa a gente se encontrou e até externei uma dúvida de um amigo do interior, tem 30 anos mexendo com campanha, e ele tem carro de som e perguntou, olha, me falaram que o carro de som só pode andar com um candidato dentro. Quer dizer, é uma coisa meio estapafúrdia, mas onde que quem trabalha com campanha, seja quem mexe com material, carro de som, onde ele pode tirar as dúvidas deles, qual que é o site para que ele veja que um absurdo como esse que foi levantado como dúvida, na verdade é um absurdo, para ele ter tranquilidade até para poder trabalhar na campanha. O TSE e o TRE de Goiás, principalmente, ele tem um manual do candidato, né, que está disponibilizado no site do TRE, e também o TSE tem o seu manual do candidato, mas as campanhas políticas têm as suas assessorias jurídicas que também têm condição de dar esse suporte. A respeito do que foi dito, o carro de som ele está proibido para essa campanha de qualquer espécie. De qualquer espécie, de forma isolada. Ele pode ser utilizado para acompanhar carreata, passeata ou caminhada. Então vamos deixar bem claro, não pode um domingo de manhã, 8 horas da manhã, o carro está passando na sua rua. Isso é uma inovação para essa campanha, que foi trazida com a mini-reforma agora de 2017. Então o carro de som está proibido para essa eleição, podendo ser utilizado apenas para acompanhar as caminhadas, passeadas e carreatas. Mas a lei não exige a presença do candidato, até porque seria, numa eleição de nível estadual, impossível que o candidato estivesse eu estava imaginando, você falou, não vou citar nomes, mas os nossos candidatos a presidente da República dentro de um carro de som, é uma coisa sem sentido. Não, um governador entra, em vez de estar na carreata, ele está dentro do carro de som, mas, quer dizer, se escondendo. Quando você explica a dúvida, a pessoa vai entender que ela é totalmente fora de propósito. Mas, como foi dúvida, eu vou passar até para a gente tentar ajudar. Ajuda a esclarecer. Olha só, o telespectador já começa a participar. A pergunta do Eri Ferreira. Se não for homônimo, é o nosso colega jornalista, que inclusive trabalhou aqui na TV Brasil Central. A atitude de alguns políticos que pedem para seus cabos eleitorais e apoiadores a apresentação de lista com dados de título eleitoral e propensos votantes na sua candidatura. Isso configura crime eleitoral? Bom, você é meu cabo eleitoral, eu te peço o número do seu título, de possíveis eleitores. Neste momento, ainda não pode haver a contratação de cabos eleitorais. Se isso estiver ocorrendo neste momento, isso é, sim, um ilícito eleitoral. O gasto de campanha só pode ocorrer
inclusive a contratação de pessoal para trabalhar na campanha, a partir do dia 15 de agosto, quando se obtiver o registro, e quando se obtiver o CNPJ, a abertura da conta de candidatura e os recibos eleitorais. Então, se o primeiro ilícito é a existência dessa contratação. A obrigatoriedade, né, a exigência e o condicionamento de que o cabo eleitoral, para ser contratado, tenha que votar no candidato, também configura um ilícito, que pode ser o ilícito de compra de voto, também constitui crime eleitoral. Que pode até impugnar a candidatura. Sim, que pode levar à cassação do registro, ou do diploma, ou a perda do mandato. Eu queria até que o doutor Vicente explicasse para o telespectador que, além da questão da contratação, tem um percentual de eleitorado. Não adianta um candidato na cidade de 5 mil habitantes for lá e contratar 2 mil cabos eleitorais por dia da eleição. Exatamente. Tem um percentual eleitoral, né? Essa é uma outra novidade para essa eleição, que o TSE, inclusive, já soltou no seu site qual é o número de cabos eleitorais que podem ser contratados para essa eleição. Então, eu trouxe aqui os números. Para presidente da República, podem ser contratados em Goiás 1.248 cabos eleitorais. Por partido, por coligação. Por coligação, o partido. Para governador, 2.496. Para deputado federal, 874. Cada candidato federal pode contratar 864? 874 para o estado inteiro. Não. E para o deputado estadual, 473. Olha, quem achou que ia ganhar um dinheirinho na campanha... Essa é a quantidade. Não incluem nesse cômputo aqueles militantes não remunerados, aqueles auxiliares administrativos da campanha e os advogados de campanha. Mas assim, um militante também não pode ter 10 mil militantes, que dá muito na cara que é uma burla da eleição. Sempre nessas circunstâncias tem que se pautar pela razoabilidade, né, e pela proporcionalidade. Ok, vamos então para o primeiro intervalo. São tantos assuntos, tantas perguntas e curiosidades para candidatos, partidos políticos, nós da imprensa e você, eleitor. Nessa entrevista com o juiz do TRE, um dos responsáveis pela propaganda eleitoral, Vicente Lopes da Rocha Júnior. E você, telespectador, aproveite o intervalo e faça a sua pergunta. O número está aí na tela, 996-734567. Voltamos em instantes.